Uma dúvida: comprei um mel e depois que eu comprei o mel, a garrafa de mel ficou assim, ó, dura. Quando destampei, o mel ficou branco. O que será que aconteceu? O mel estragou? O mel fermentou? E agora? Essa é a dúvida de algumas pessoas quando sentem que a garrafa de mel está assim, ó, parecendo uma garrafa de refrigerante. E essa garrafa de mel, aconteceu isso com ela, ó. O mel está num processo de transformação aqui dentro, está liberando gases, e aqui ele tá, ó, duro. A garrafa tá parecendo garrafa de refrigerante. Eu destampei, fez aquele barulhinho parecendo gás de refrigerante, e aí dei uma balançadazinha no mel e ele ficou desse jeito aqui, ó, branco. Um cliente comprou esse mel na minha mão e aconteceu isso, de ele criar aquelas bolhazinhas aqui, né? Uma auréolazinha aqui em cima do mel. E aí ele pediu para trocar, não porque o mel tivesse estragado, porque ele é um cliente que conhece mel. Ele já criou a abelha e ele sabe que o que acontece nesse mel aqui é um processo de transformação do mel, pelo fato de o mel ser um mel verde. É tal que ele resolveu ficar com a garrafa de mel e pediu que eu levasse um mel de uma outra florada para ele, porque ele tinha que fazer um procedimento de uma mistura lá com ervas e tal, folhas, e aí o mel verde não daria certo de fazer isso, mas sim um mel mais maduro. Então eu vou explicar agora para vocês o que é o processo que acontece nesse mel aqui, ó. Daqui a pouco daqui a algumas horas, talvez só amanhã, eu vou mostrar para vocês como essa garrafa de mel vai estar. Aqui tem uma marquinha de pincel, ó, que vocês vão ver que será a mesma garrafa e o mesmo mel. Ele vai ficar na tonalidade normal dele, de laranjinha, que é uma cor bem clarinha, e vai ficar só umas pequena quantidadezinha de bolha bem aqui, ó. Por que que ele vai voltar a ficar normal? Aqui eu vou dar a explicação do porquê aconteceu isso com esse mel. Esse mel aqui é um mel que ainda é um mel verde, viu? O que é um mel verde? Não é que a cor dele é verde, igual essa revista aqui da Escola Dominical. Não. O mel verde é um mel que é novo na colmeia. Vou deixar um favo de mel bem aqui, ó, de um dos lados do vídeo aqui, mostrando que em que tipo de favo está o mel verde. O mel verde é um mel que as abelhas pegaram ele recentemente, o néctar, vou dizer assim, está na colmeia, e elas ainda não maturaram esse mel, não evaporaram o excesso de água que tem nesse néctar dessa flor que ela pega. Então ele é um mel que ainda está, um néctar que está em processo de transformação. Já é mel, vou dizer assim, mas ele ainda não evaporou a quantidade de água suficiente, que é em torno de 18 a 20%, que é a quantidade de água normal da flor que tem no mel. Então, quando o apicultor tira o mel da colmeia de abelha, da sua colmeia, ou de uma colmeia no mato mesmo, natural, e aqueles favos de mel ainda estão todos abertos, pode ocorrer isso aqui, ó, de o mel ser um mel verde, um mel que ainda não evaporou toda a água dele. Então, quando esse mel ele é colhido, o que tem que acontecer? O apicultor tem que deixar ele durante um bom tempo no decantador aberto, né? Aberto assim, de uma forma que dê para sair os gases, não aberto ao relento, no tempo, não. Mas o apicultor ele
deixa ele no decantador ou no balde. O balde nunca é vedado 100%, há sempre a possibilidade de os gases que são eliminados pelo mel saírem, né, pelas bordas da tampa ou do decantador ou do balde. E esse mel lá, o que é que vai acontecer? Aqui vai acontecer um processo químico que vão fazer com que esse mel venha liberar alguns gases, que é o que acontece aqui, ó. Tá dura a garrafa, dura, ó. O espaço dela é até aqui, ó, mas ela tá cheia até aqui, ó, porque aqui o mel está liberando aqui está liberando gases e a garrafa está 100% tampada, então não tem como sair. Então ele vai acumulando, daqui a pouco quando abrir vai fazer um barulhozinho como se fosse refrigerante. Quando o mel está paradinho, a garrafa continua, o mel da mesma cor, e aqui fica um pouquinho de bolhas. Quando a gente abre o mel, há uma liberação, abre a garrafa, há uma liberação muito rápida dos gases que estão aqui misturados no líquido do mel. Então, a saída muito rápida aqui da tampa, a abertura muito rápida, faz com que esse gás que está misturado no líquido, ele saia do líquido e forma microbolhas dentro do mel. Essas microbolhas, como o mel é um líquido muito denso, elas vão subir bem devagarzinho aqui, ó, na garrafa, ó. Não é como água, que uma bolha sobe rápido. Não, o mel é muito denso, aí elas vão subir bem devagarzinho. Aí a concentração de microbolhas fica muito grande no mel, ó, e ele fica assim, ó, nessa cor. Aí a pessoa pega uma garrafa de mel puro, dessa aqui, aí joga fora, diz que não prestou. Na verdade você tem um mel puro, a questão é o ponto de retirada dele. Então você tiver uma garrafa de mel desse jeito aqui, não joga fora, espera o processo dela sair os gases, entendeu? Para facilitar, você destampa a garrafa aqui, ó. Não vou abrir agora, eu vou mostrar só depois, no final do vídeo. Você abre aqui e deixa a garrafa um pouquinho, a tampa semi-aberta aqui, ó, rosqueada, mas não topada até aqui em cima, ó. Que aí os gases vão evaporando daqui, ó, vão subindo e vão saindo pela tampa. Coloque dentro de uma bacia de água, porque senão vai entrar formiguinhas, né, aqui pela rosca. E aí você não vai jogar o mel fora, não vai desperdiçar seu dinheiro. E aí, como meu cliente fez, que ele conhece sobre mel, ele simplesmente me comunicou e tal, não, traz outra garrafa para mim, eu continuo com a mesma ainda, daquela florada, mas eu quero de um outro para poder fazer o negócio aqui, o preparado, a mistura que eu quero fazer. Então é isso. Porque a garrafa de mel fica branca quando a gente abre o mel, em alguns casos, muito raro. Explicado, mel verde, um processo de maturação está acontecendo, liberação de gases no mel que vão ficar diluídos aqui em microbolhas e vão subir muito devagar. Então ele vai demorar, ó, ficar aqui. Então agora são exatamente 9h24 da noite. Depois eu vou mostrar para vocês quantos minutos depois, quantas horas depois o mel voltou à tonalidade normal dele, viu? O mel está aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui em cima aqui, próximo dessa outra garrafinha de mel do meu uso aqui, ó. Ele tem uma marquinha aqui, ó. A mesma garrafa de mel vai ficar aqui em cima dessa airfry, perto dessa garrafinha de mel. Depois eu mostro para vocês como ela vai ficar. 9h24 da noite, talvez só amanhã eu faço, mas vou mostrar para vocês. Vou abrir a garrafa para mostrar para vocês. Então, pessoal, agora eu vou mostrar como está o mel depois de várias horas descansando. Ele estava branco. Veja a foto aí como é que estava do lado à direita. E aqui está ele, ó, depois de várias horas descansando. Ele voltou à tonalidade dele, ó, normal, ó.
Se eu balançar ele do jeito que tá aqui, ó, ele não vai mudar de cor, a não ser as bolhazinhas que já estavam aqui, ó. Ele vai continuar, não vai criar microbolhas, porque o sistema aqui tá fechado, a tampa tá vedando, ele tá bem durinho, como se fosse um refrigerante, ó. Uma garrafa de refrigerante, tá bem duro. Agora eu vou abrir ele aqui e vocês vão ver como ele vai liberar uns gases, ó. Ó, a mesma garrafa, ó, aqui a marquinha. Vou abrir aqui. Tá bem, vou dar uma pausa aqui. Muito bem, olha aí, agora eu vou abrir ele aqui, ó. Aí depois eu vou balançar, ele vai ficar branco de novo, porque o processo ainda está em andamento, ó. Ó, o barulhozinho. Aí eu, ó, vou movimentar aqui para ver uma troca de ar total. E eu vou balançar ele, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai voltar a ficar, ó, branco. Mais ou menos. Já tá, o processo já está quase terminando. Ele não vai ficar daquela mesma cor que estava antes, não. Mas ó, vocês viram que mudou de cor. Ele já não está mais transparentezinho como estava antes. Aqui ele não está estragado, ele não está fermentado. Ele já está liberando gás. A garrafinha já começou a querer ficar meio durinha. Olha aí, ó. Quando ele não ficar mais assim opaco ou mais branco mesmo, por causa da quantidade de microbolhas, é porque o processo de troca de gases aqui dentro dele, ó, de maturação desse mel verde aqui, ó, ele já terminou. Aqui pode botar ele numa garrafa tranquilo, e ele não vai mais liberar muitos gases assim, ó, de jeito nenhum. Olha aí, ó. Ele voltou a ficar quase a mesma cor que estava na primeira vez no vídeo, ó. A comparação aí. A esquerda agora e a direita como estava antes. Então é isso, pessoal. Se você comprar o mel e ele ficar assim, ó, não significa que ele está estragado, não. Ele só está passando por um processo de maturação, viu? Você comprou um mel bom, mel puro, mas ele está num processo de troca de gases. E aí ele fica assim, ó. Ó. Olha aí, ó. Como é que ficou de novo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal aí. Deixe o seu like no vídeo. Entendeu? Nos ajude aí a crescer o canal. Valeu, muito obrigado.